Agora a gente conversa com o bispo de Pesqueira, Dom José Luiz Ferreira Salles, presidente do Serviço Pastoral dos Migrantes. Ele nos traz detalhes da Semana do Migrante. Dom Salles, boa tarde, seja bem-vindo ao programa Pai Eterno. Boa tarde, Padre Wellington, boa tarde, Caísa, boa tarde a todos vocês que nos acompanham nesse momento tão bonito e tão importante. Dom Salles, a gente começa perguntando qual foi a proposta dessa 36ª Semana do Migrante? Pois é, nós já estamos ficando maduros, 36 anos, né? A Semana do Migrante tem a mesma idade do Serviço Pastoral do Migrante, que é uma pastoral que surgiu na CNBB, num tempo onde a CNBB, fazendo as suas reflexões em uma assembleia, lembrou a importância de acompanhar e de estar mais próximo dos migrantes. Este ano nós trabalhamos, sempre a gente trabalha ligado ao tema da campanha da fraternidade, né? Então foi migração e diálogo. E do tema nós tínhamos uma pergunta, né? Quem é que está batendo a nossa porta? Foi a partir daí que nós fizemos as nossas reflexões, as nossas orações nesta semana. Dom Salles, então o senhor falou dessa questão da pergunta, né? Quem bate a nossa porta? Explica para a gente o que significa abordar essa mensagem, o que significa chamar as pessoas a essa reflexão. Importante, a porta aí aliás, é um texto do Apocalipse, né? A porta aí está num sentido até figurado, porque lembra para nós o coração. Eu me lembro que quando eu era pequeno, nós morávamos numa casinha num lugar no interior de São Paulo, chamava-se Camaquã. Só tinha a estação de trem e um lenheiro, onde o pessoal vinha cortar lenha. Muita gente do Nordeste, né, neste corte de lenha. E eles sempre batiam a porta da nossa casa. Uma hora para pedir água, outra hora para pedir um pedaço de pão, hora para guardar alguma coisa, algum material que eles usavam. E eu lembro que minha mãe e meu pai sempre diziam assim, quando bater a porta, alguém bater na porta, quem estiver passando e bater na porta, você vai abrir, porque sua mãe está ocupada, eu estou ocupado, mas abra a porta e pergunte quem é, o que deseja, né? E muitas vezes a gente batia a pessoa na porta, você estava brincando e ficava quieto, né? Eu lembro quantas vezes meu pai e minha mãe estavam, menino, está surdo, não está vendo que tem gente batendo. Então nós, na verdade, nós estamos às vezes surdos diante de tantas pessoas que batem a porta do nosso coração, procurando um diálogo, uma conversa, falando da sua situação, da sua dor, dos seus sofrimentos e também das suas alegrias, das suas esperanças. E muitas vezes nós também nos fazemos surdos. Então a semana quer ser essa oportunidade para nos questionar, para nos obrigar a olhar um pouco a porta do coração, muitas vezes fechada, muitas vezes trancada. A porta da casa nós colocamos, às vezes, o muro muito alto, colocamos cerca elétrica, cachorro, olho mágico, mas na porta da casa que nós moramos pode ser também um exemplo da porta do coração, onde nós nos fechamos para não atender e não acolher ninguém. Agora, a semana aconteceu de 13 a 20 de junho. O que foi feito de ação durante essa semana, apesar desse momento que nós estamos vivendo de pandemia? Pois é, Padre Wellington, é o segundo ano, não é? E a Semana do Migrante, ela sempre reúne muita gente, tem muitas celebrações, encontros, né? Tem a oportunidade também dos nossos migrantes apresentar sua cultura, suas histórias. E 2 anos que nós já estamos, que o nosso espaço de reunião tem sido, né, a telinha do computador ou do celular. Mas a Semana do Migrante, ela não é um evento, na verdade. Ela é uma celebração, ela é um trabalho de mobilização das nossas paróquias, das dioceses, dos nossos regionais, né, das nossas cidades. Então, muita coisa aconteceu essa semana nas nossas cidades. Sejam as celebrações, mesmo com restrições de pessoas, alguns encontros com grupos pequenos, porque nós temos um material que é círculo bíblico, né? Mas também temos um material que é roda de conversa, que muitas pessoas podem participar. Depois nós tivemos
pelas redes sociais, nós tivemos seminários, debates, e foi muito importante porque esses momentos que nós celebramos, teve a presença também de imigrantes e refugiados, onde eles puderam falar um pouquinho da sua experiência, contar a sua história, né? E isso ajuda muito também a iniciarmos um processo de diálogo e de acolhida desses irmãos e irmãs. Dom Salles, então quer dizer que a Semana do Migrante, ela é focada, ela não é focada apenas nas discussões do migrante no espaço da igreja, mas também em outros espaços da sociedade, quando se diz relacionado ao migrante. Exatamente, quer dizer, não é apenas o migrante enquanto está na comunidade, mas é o migrante enquanto cidadão, né? Uhum. Porque todos nós somos cidadãos do mundo e estamos caminhando. Eu, andando por este mundo de Deus, chego na Irlanda e encontro o Padre Wellington lá, estudando, né? Somos cidadãos do mundo. Ele disse, mas como que eu podia te encontrar aqui? Imagina, né? Então, quando a gente fala da Semana do Migrante, a gente está tratando, claro, que do migrante, do refugiado, que vem de outros países, e muitos estão chegando à nossa pátria, né? Nós temos uma presença muito grande, muito forte dos venezuelanos, temos também dos haitianos, colombianos, sírios, chegando no nosso país. Mas nós temos também uma migração interna. Quanta gente sai do Nordeste e vai para o Sul, em busca de trabalho, melhores condições de vida. E gente também que sai do Sul e vem para o Nordeste, como o meu caso, né? Eu saí de São Paulo e vim embora para o Nordeste há 33 anos por aqui, né? Então, nós somos cidadãos do mundo. Então, quando você trata e você fala de migração e refúgio, muitas vezes a gente diz assim, mas eu não tenho migrante na minha cidade, perto de mim. Dá uma olhadinha que você tem sim, né? Pode ser que você não tenha migrante de outro país, né? Agora é interessante porque se criou um estereótipo de migrante como sendo aquela realidade que tão somente está relacionada ali aos povos que saem da África em direção à Europa, ou ainda as migrações entre os países da Ásia. Como é que o senhor poderia descrever hoje, se a gente pudesse fazer um retrato do migrante no Brasil? O migrante brasileiro, ele passa por essa migração interna somente, ou nós também já estamos tendo um indício maior dessa migração internacional, de gente que sai de um país para o outro? Não, nós temos muita gente do Brasil que vai também para outros países, inclusive dentro, né, do setor da mobilidade humana, nós temos também um setor próprio, um grupo próprio que trabalha com a migração de brasileiros em outras terras. O padre Dom Adilson Buzin, ex-calabriniano, cuida dessa missão, dessa tarefa de acompanhar, não é, os brasileiros em outras terras. Então, isso é muito importante, né? Nós agora estamos vivendo um momento assim, muito, muito forte da chegada de irmãos e irmãs de outros países para o nosso país. Mas a migração sempre foi muito forte dentro do Brasil, né? Seja de irmãos e irmãs que vêm de outros países, e seja também da migração interna nos nossos estados, nas nossas cidades. Eu aqui mesmo tenho comunidades onde você pergunta, onde estão os homens? Os homens estão no Rio de Janeiro, estão em São Paulo, estão no Mato Grosso, estão no Corte da Cana, não é? E em busca de melhores condições de vida. Muitos saem porque precisam do trabalho, outros saem por questões políticas, outros têm que sair também pelas questões climáticas, não é? Pela violência. Então, são muitas as migrações que nós vamos encontrando no dia a dia de nossas vidas. Dom Salles, falando da 36ª Semana do Migrante, quais foram as principais iniciativas que nós podemos destacar dessa semana? Eu acredito que a primeira grande iniciativa que nós tivemos, eu participei de vários seminários, né, várias rodas de conversa online. Acho que uma das coisas muito importantes foi que quem falou não foram os agentes, né? E aí eu já quero dar uma sugestão para vocês para o próximo ano, né, na Semana do Migrante, para ouvir
os migrantes. Isso é muito importante, porque atrás de cada rosto, de cada pessoa, tem muitas histórias, né? Histórias bonitas, histórias sofridas, histórias também alegres. Então, eu acho que foi para nós este ano, foi uma marca muito grande, né? A capacidade da gente de ouvir, né? Porque às vezes nós falamos e falamos para nós mesmos, né? E dessa vez nós fizemos muito esforço de escutar. Né? Claro que de falar dos desafios, da falta do emprego, da questão da saúde, da questão da educação, a moradia. Tudo bem, nós conversamos, mas uma coisa sou eu, que sou um agente, estou no dia a dia da luta, mas outra coisa sou eu escutar. Né? Uma venezuelana que está lá em Roraima, em Pacaraima, eu escutar alguém que está no sul, né? Alguém que está na rua. Né? Hoje, a gente sabe que a população em situação de rua hoje mudou muito o perfil desta população, porque nós temos muita gente que é migrante, né? Que veio de outros países, não conseguiu emprego, não conseguiu moradia e está nas ruas. Então, acho que hoje o grande ganho, eu acho, desta semana foi na possibilidade da gente discutir entre nós, agentes, sacerdotes, religiosos, leigos e leigas, mas também de discutir e conversar e escutar, acima de tudo, os migrantes nas suas demandas, nas suas dificuldades nesse tempo de pandemia. Agora, quais são as maiores dificuldades que os migrantes encontram hoje em nosso país? Olha, vocês imaginem, para nós que já estamos, né, no dia a dia, já não tem sido muito fácil, principalmente nesse tempo, né, de pandemia, mas uma das grandes dificuldades, a primeira delas, é o acolhimento. Né? Muitas vezes nós olhamos o migrante como alguém que veio nos perturbar, vai tomar o nosso emprego, vai tomar o nosso lugar, né? Fala diferente, só para ver um pouco, né, o rosto. Né? Quando nós olhamos e vemos alguém da Venezuela, alguém disse esses tempos atrás, nossa, parece com a gente, é a nossa cara. Né? Mas quando viu um haitiano, disse, eita, que sujeito estranho. Veja, né, o preconceito. Então, são desafios que temos que trabalhar no dia a dia, né, da nossa pastoral, do nosso cotidiano, da nossa vida. Né? Depois, a questão da acolhida, mas também a questão do trabalho. Né? A busca pelo trabalho, a busca do emprego, a moradia, a questão da saúde, a documentação, que não é fácil. Né? Precisamos eu preciso de um documento, aonde eu vou? Né? Eu, esses dias, tive que cuidar dos documentos da minha aposentadoria. Você que mora aqui, como é complicado, bate numa porta, ninguém fala, ninguém dá informação direito, você vai para outra. Imagine quem veio de um outro país. Né? Então, são alguns dos pequenos desafios que nós colocamos aqui neste momento. E esses desafios, Dom Salles, a Semana do Migrante, ela trabalha para superar esses desafios junto com a Pastoral dos Migrantes? Exatamente. Quando nós olhamos esses desafios, e nas semanas, quando a gente faz essas rodas de conversa, fazemos principalmente os nossos seminários, é uma tentativa de que caminho a gente pode fazer. Não é? Uhum. E uma coisa muito importante, ninguém trabalha sozinho. Eu estava escutando aí o Papa comentando, né, o Dia Mundial do Refugiado, dizendo, pela ONU, e dizendo que é juntos que nós podemos fazer alguma coisa. É por isso que é importante, quando a gente faz a Semana do Migrante, a gente ouvir Ministério Público, a gente ouvir pessoas que estão em outras igrejas, não é? Pessoas da sociedade civil que podem colaborar. Em que eu posso ajudar? Por exemplo, as escolas, os professores que podem dar aula de português, né? Que podem colaborar com a aula de português. Pessoas que podem dizer, olha, eu vou conversar com os empresários tal, para ver a possibilidade de um emprego, vamos ajudar nesse caminho, tentar fazer esse caminho. Vamos à Polícia Federal para a gente ver a questão dos documentos, do seu documento. Né? Então, é muito importante. Esse é o momento da gente fazer parcerias com quem? Né? Alguém bate a nossa porta, mas nós também batemos a porta dos outros, claro, para poder dizer, olha,
precisamos de vocês, né? Vocês, o fato, por que a gente mandou, olha a Semana do Migrante, vamos mandar lá para a TV Pai Eterno, para as outras TVs católicas, por quê? Porque a gente precisa de vocês, dessa parceria, não é? Para ajudar a dar visibilidade a esta ação tão bonita da igreja, que muitas vezes a gente nem sabe, nem entende, né? Mas são ações tão belas da igreja. Então a gente já até agradece essa parceria, né, com vocês de poder falar deste tema tão importante que é a migração. Agora, Dom Salles, o senhor como um dos que acompanham mais de perto dentro do episcopado esta situação, o senhor tem tido notícia de iniciativas semelhantes em outras partes do mundo onde a igreja está preocupada com a questão da pessoa em migração, em situação de migração? Sim, tem muito trabalho por aí. Aliás, a pastoral dos migrantes e refugiados não é uma, vamos dizer assim, uma particularidade do Brasil, né? É uma particularidade da igreja. Aliás, o Papa tem um pontifício conselho para isso, para migração e refúgio, né? E algumas vezes o Papa até chama as congregações e diz, escuta, eu preciso de gente em tal lugar para começar um trabalho, principalmente aí na questão dos refugiados, a questão aí da Itália e outras regiões onde são chamados leigos e leigas e também religiosos e religiosas para essa missão, para esse trabalho, né? A igreja no mundo inteiro tem um trabalho e um cuidado muito especial com essa questão dos migrantes e refugiados nas situações de guerra, de violência, né? Lá está a presença da pastoral do migrante para acolher, para estar próximo e ajudar a buscar caminhos para esses irmãos e irmãs. Dom Salles, então a pastoral ela tem se mobilizado em busca aí de leis mais migratórias, mais justas e inclusivas dos migrantes e refugiados? Tem feito esse trabalho? Né? Sim, nós trabalhamos, participamos, né, da lei de imigração que o Brasil acabou de trabalhar. Agora tem a implementação da lei, né? A lei não saiu como a gente sonhava e queria, né? Mas agora tem a questão da implementação e você precisa acompanhar isso, né? Você precisa de ter gente, de ter pessoas, né, que possa acompanhar um pouco esse trabalho que é de suma importância, porque se você cochila, se você dorme, não é? Você sabe como são as coisas no nosso país, no nosso Brasil. As coisas vão um pouco a toque de caixa e abre-se a porteira e lá se vai as coisas. Então é importante que a gente acompanhe. Um dos aspectos também, então, da própria pastoral é de acompanhar com advogados, com especialistas nesse caminhar da implementação da lei de imigração e de refúgio. É muita luta, viu, minha gente? Dá para perceber. É muita luta. Às vezes a gente acha assim, nossa, nós somos tão pequenos para tantas demandas, né? Mas o coração é grande, né? O coração é grande e a gente tem muita gente de boa vontade, muita gente. Só para terem uma ideia, nós estamos com um grupo, né, de venezuelanos que são indígenas, Waraus, que estão chegando aqui na nossa região, né? E principalmente agora aqui em Recife. E nós tentamos de todos os jeitos, como acolher esses indígenas. Porque não são como os que nós conhecemos aqui, que tem lá a sua terra, bota uma terra e está tudo pronto. Eles têm uma outra cultura, né? São coletores, né? E batemos em tantas portas, porque a gente precisava de espaço para eles trabalham com artesanato, né? Precisávamos de uma casa de passagem. A gente não tinha como fazer, né? E vai para cá e conversa, e vai, visita fala com... E com a graça de Deus, bem na semana aí do migrante, nós tivemos uma parceria, né, entre o Serviço Pastoral dos Migrantes e também o ACRB, né, e a Congregação das Damas da Instrução Cristã. Cederam uma casa, a CRB ajuda no processo de acompanhamento, a pastoral também, e a gente ficou muito feliz, né, porque, veja, hoje eles têm um espaço onde possam trabalhar os seus artesanatos, também um espaço da casa, um espaço de passagem, porque eles andam muito. Então veja que parceria, que luta grande, mas a gente vê aí uma mão de Deus nos ajudando também nessa missão.
Agora é interessante porque o tema, né, por assim dizer, da semana foi como o senhor disse no início da entrevista, né? Quem bate a nossa porta, não é isso? Isso. Quando a gente olha para o nosso país, a gente vai observando que o Brasil se tornou um lugar tanto de saída de muita gente em busca de oportunidades, tanto na Europa como também na América, e também um ponto de chegada. Depois da situação no Haiti, a questão política na Venezuela, nós estamos vendo tudo isso acontecendo e o Brasil no foco dessas tensões. Eu pergunto para o senhor, quem mais bate a nossa porta e onde está essa porta? Por exemplo, esta porta está ali em Pacaraima, a porta vem por acesso, digamos assim, dos nossos aeroportos, chegam pelos rios. Quem bate a nossa porta no sentido de quem é hoje o migrante que mais acorre ao Brasil e por onde é a entrada mais frequente desse migrante? Eu gosto muito de contar a história, né? É bom, é bom. Mas nós temos o padre Valdeci, ele estava em Manaus, numa paróquia inclusive São Geraldo, e numa das nossas reuniões da Pastoral do Migrante, ele disse, já há algum tempo, ele dizia assim, o que eu estou fazendo aqui? O provincial me mandou por aqui, eu não estou vendo muitos migrantes, é um grupinho assim, não tem mais nada. E chega dia de segunda-feira, eu vou para minha pescaria, terça-feira eu vou também, tá? De repente, teve um fluxo tão grande de haitianos que ele se viu aperreado, não é? E teve que arrumar creche, teve que arrumar uma fábrica de sorvete. Foi uma mudança na vida dele. Eu encontrava com ele e disse, e as pescarias? Eu disse, eu não sei nem o caminho do rio mais. Não é? Depois veio chegando os venezuelanos. Então, claro que a situação de fronteiras hoje no nosso país, ela é um caminho para poder o pessoal entrar, porque em situações de conflito, de guerra, é um caminho. Não é? Nós temos também muita gente que chega no país, a gente às vezes não tem noção, mas chega de maneira clandestina, sem documento, né? Que desce ou pelos portos, ou chega na fronteira, entra num caminhão e vai pelo mundo afora, e vai pelo Brasil afora. Eu estava uns 3 ou 4 anos atrás, no dia 7 de setembro eu estava em Recife, num encontro missionário, era o Congresso Missionário aqui em Recife. E eu recebo o telefonema do bispo de Garanhuns dizendo, olha, tem um refugiado aqui, está à sua procura, em Garanhuns. Eu disse, mas como? Ele chegou aqui, pegou uma carona e veio parar aqui em Garanhuns, porque é perto de Pesqueira, e está à sua procura porque ele está precisando de ajuda. Eu disse, então você arruma aí um jeito de acolhê-lo e eu, terminando aqui, vou para Garanhuns. Né? Aí o bispo disse, não, mas eu estou indo também para o Congresso e vou levá-lo. Aí ele chegou em Recife. Aí a gente foi conversar e tentar arrumar o lugar para ele. Ele chegou de uma maneira clandestina aqui em Recife, pelo porto, e foi preso. Né? E não sei quem foi, porque o nome da gente anda, não é? E deram a ele o meu nome, dizendo que eu trabalhava na Caritas, não sei o que, eu procurasse esse bispo, que esse bispo ia ajudá-lo. Então ele começou a rodar. Não é? Então, alguns têm ido para tantos lugares, aqui, por exemplo, mesmo em Pesqueira, que está bem longe da capital, não é? Mas nós temos gente aqui de Moçambique, nas ruas, com suas barracas, vendendo suas coisas. Alguns já casaram com gente daqui. Né? Então, eu entro por um lugar, né? E vou fazendo o meu caminho, onde eu vou ser acolhido, onde eu vou ter possibilidade de trabalho, de moradia. Né? O caminho mais prático, né, que eles têm feito ultimamente é justamente por Roraima, pelas nossas fronteiras. Mas nós temos hoje, no país, nós temos haitianos, venezuelanos, tem um grupo assim, considerável de colombianos já estão migrando pelo país. A situação da Colômbia também não é fácil. Né? Nós temos grupos de sírios que têm chegado aqui no Brasil, mexicanos, chilenos. É uma pátria enorme.
né? É claro que agora está dando mais visibilidade pela questão de números, que são os venezuelanos. Mas são muitos. São Paulo, por exemplo, nós temos uma missão que se chama Missão da Paz. É um trabalho bonito que se faz em São Paulo, né? O Padre Paulo faz com a equipe um trabalho maravilhoso lá, é também da Pastoral do Migrante, né? E é um lugar de acolhimento, e você chega lá, é uma beleza, né? Porque você tem colombiano, tem mexicano, tem haitiano, tem venezuelano, né? E inclusive agora o espaço se torna pequeno, né? É preciso multiplicar os espaços de acolhida pelo Brasil afora devido ao fluxo maior, né, desses migrantes e refugiados. E a relação do serviço de apoio ao migrante, da Pastoral do Migrante, com as instituições governamentais? Porque a gente sabe muito bem que muitos desses migrantes, como o senhor bem disse, chegam de modo irregular no país e buscam a sua regularização. Em outros tempos, havia, parece que, mais facilidade para que isso acontecesse. E como está isso hoje, eu pergunto? Existe esse canal ainda de diálogo entre o poder público e o serviço da Pastoral do Migrante para a regularização e a busca de caminhos aí de implementação de políticas públicas que atendam a essa população que está no Brasil? O desafio maior, eu acredito que seja de políticas públicas para o acolhimento desses irmãos e irmãs, né? Então, isso é um embate, isso é um desafio, isso é uma luta, é uma conversa longa. Nós temos gente muito boa no serviço público, né, e no serviço governamental também, e que tem se colocado a serviço, que pode ajudar, que pode fazer alguma coisa, né? Eu digo assim que nós temos encontrado muitos anjos por aí, que tem nos ajudado muito, né? Mas ainda poderíamos ter mais, né? Se nós tivéssemos políticas de inclusão, né? Porque quem é o migrante e o refugiado? Ele é alguém que sobrou no seu país, está sobrando, né? Quer dizer, é uma massa sobrando e que vai em busca de outros lugares e acaba chegando no nosso país e acaba muitas vezes se tornando também massa sobrante, né? Não há lugar para eles, né? Lembra a campanha da fraternidade? Não havia lugar para eles, né? Acho que é importante hoje essa parceria com os órgãos governamentais e nosso esforço, nós estamos abertos a discutir, a conversar, a falar das políticas públicas, a melhorar aquelas políticas públicas que nós temos, né? Mas é sempre um embate. Eu não vou aqui entrar em detalhes, mas vocês sabem que as políticas públicas no nosso país, nós estamos vivendo uma situação de desmonte. Nós vamos desmontando tudo. Aí fica complicado você poder, não é, acolher as pessoas, dar melhor condições de vida, né, a esses irmãos e irmãs. Mas há muita gente de boa vontade, há muita gente no Ministério Público sério, há muita gente na Polícia Federal que tem ajudado, contribuído tanto, né, para que a gente possa arrumar essa questão da documentação, né? Nós temos muitos centros de direitos de defesa dos direitos humanos ajudando, os advogados, né? É um batalhão de gente. Isso só é possível por essas parcerias com esses irmãos e irmãs. Dom Salles, o Papa Francisco, ele também pede aí a questão do respeito, né, com os lugares de refúgio, com todas essas pessoas. Agora, falando como leiga, eu, no mundo, como que eu posso contribuir para que essa mentalidade seja rompida de preconceito com essas pessoas, com os migrantes e refugiados? Todos nós podemos fazer pequenos gestos, né? E eu acho que, primeiro, olhar quem está do nosso lado, né? Isso. Quem está ao nosso lado. Isso é muito importante, porque pode ser que onde eu estou, eu não tenho ninguém, não é, que seja um migrante que veio de um outro país. Uhum. Mas eu tenho um migrante que veio do meu próprio país, não é? Às vezes é alguém que está trabalhando na cozinha da nossa casa, que limpa a nossa casa, que trabalha nas nossas igrejas, não é? O nosso preconceito já vem. Por exemplo, que eu encontro alguém que é do Nordeste, eu digo logo, ou Paraíba, ou baiano, como se todo mundo fosse baiano, ou baiano ou paraibano, não é?
Então, é importante que a gente, do lado, a gente tenha, viu, Caís, acho que é uma coisa muito importante, a delicadeza, né? A delicadeza para com as pessoas. Por isso, o nosso tema é migração e diálogo. É só no diálogo, eu perguntando de onde você vem, né? Como é que... Eu estava numa casa participando aqui no interior, no interior de São Paulo, e tinha uma pessoa ajudando a fazer o churrasco, e o pessoal dizendo, ô baiano, ô baiano, ô baiano. Aí eu cheguei pertinho dele e disse, escute, de onde você é da Bahia? Ele disse, não, eu não sou baiano, não, eu sou pernambucano. Né? Aí eu perguntei, mas de onde você é, lá de Pernambuco? Ele disse, de Ponto Alegre. Eu morava em Garanhuns, bem pertinho. Né? Aí eu disse, eu sou de Garanhuns. Ele ficou tão alegre, ainda trouxe uma encomenda para o seu pai. Né? Então veja que é importante essa sensibilidade com aqueles que estão perto de nós. Não é? A outra coisa que vejo assim muito importante é eu que sou seja empresário, ou seja professor, educador, né? Em que eu posso ajudar? Né? Às vezes você está numa paróquia, você está numa cidade que tem muitos migrantes que vieram de outros países. Olha, eu sou uma professora de português, quero ajudar a dar uma aula de graça para vocês que vieram de fora para aprender. Né? E eles também se colocam muitas vezes à disposição para dizer, eu também quero dar uma aula para vocês de espanhol. Né? Às vezes a gente faz essa troca, coisa bonita, partilha. Não é? Então eu acho que essa sensibilidade, esse cuidado com aqueles que batem as portas da nossa casa, do nosso coração. Tá certo. Dom Salles, nós queremos agradecer ao senhor pela oportunidade de nos atender para falarmos sobre esse tema tão importante da 36ª Semana Nacional do Migrante, que aconteceu aí de 13 a 20, né, desse mês, mas que a gente espera que a temática continue reverberando durante todo o ano, não é mesmo? Exatamente. A gente continua ainda aí, né, nas nossas paróquias, nas nossas comunidades, lembrando e relembrando este tema, que é um tema tão importante para a nossa ação evangelizadora. Então, o nosso agradecimento a Dom Salles. Vamos pedir a bênção, né, para o bispo, Vamos. né? Toda vez que a gente tem um bispo, a gente receber a bênção é importante. Então, nos dê a sua bênção, Dom Salles. Então, muito obrigado a vocês. Deus nos conduza sempre no caminho de termos um coração aberto para acolher. E desça sobre todos nós, sobre todos aqueles que nos acompanham, de modo especial sobre todos os migrantes e refugiados, sobre todas as pastorais que cuidam da vida. A bênção, a saúde, a proteção do Deus cheio de bondade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. 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 Foi muito bom estar com vocês. O nosso agradecimento. Um abraço. Sempre que possível, vai ser uma alegria voltarmos a conversar.